Daí, pessoal, mais uma resolução. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontra-se. Bom, então eu preciso aqui, colocar essas três frações em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Bom, de cara eu já consigo perceber que 5/4 é a maior delas. Por quê? Porque em cima aqui, eu tenho um numerador maior que o denominador. Então isso aqui ultrapassa o inteiro. Isso é maior do que 1, é mais do que o inteiro. Então essa eu já sei que é a terceira fração. Então essa eu sei que é a maior. Deixa eu colocar para ti aqui, Então essa aqui é a terceira fração. É a última. Então pode ser aqui, letra C, pode ser letra A, pode ser letra C ou letra A. Eu fico entre duas. O que mais eu percebo? Que 1/2 é exatamente a metade de uma polegada. Exatamente a metade de alguma coisa. E 3/8 aqui, é menos da metade. Porque a metade de 8 seria 4. Então, se aqui eu tenho metade e aqui eu tenho menos da metade, logo a metade é maior que esse menos da metade. Então, 3/8 aqui, isso é menor que 1. Então, essa aí é a primeira, é a fração menor. Então, essa aqui vai ser a primeira e automaticamente essa aqui vai ser a segunda fração. Então, a ordem é essa. A primeira é 1/2, aliás, a primeira é 3/8, a segunda é 1/2 e a terceira é 5/4. Então, eu já tinha definido que era 5/4, depois a segunda é 1/2 e a primeira é 3/8, ficamos com a letra C, certo? Então, isso foi uma forma de fazer, porque os tipos de frações colocadas permitiram esse raciocínio. Mas vamos supor que todas as frações fossem menores que 1, que eu não tivesse essa vantagem aqui de pensar no 5/4 como a maior por ser maior do que 1. Bom, então eu tenho mais duas estratégias para resolver esta questão. Tá? Eu vou colocar aqui 1/2, vou colocar 3/8, estou usando a ordem que elas aparecem, tá? A ordem em que elas aparecem, aqui 5/4. E o que eu vou fazer com essas três frações? Eu vou aqui gerar uma equivalência e vou calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores para eu achar as frações equivalentes de forma respectiva, as equivalentes a cada uma delas, e aí eu posso fazer a comparação pelo mesmo denominador. Então, eu vou fazer aqui o cálculo desse denominador, desse MMC. No caso aqui, faço pelo método prático. Eu pego o 8 aqui, o 8 é o maior deles, tá? Se o 8 ele é divisível pelo menor e é divisível pelo outro menor, ele já é o mínimo múltiplo comum. É o que está acontecendo aqui por coincidência. 8 dá para dividir por 2 e 8 dá para dividir por 4. Então, eu sei que o 8 já é o mínimo múltiplo comum. Eu até poderia usar aquela estratégia, né, da barrinha aqui, dá por 2 e tal, e eu vou chegar no número 8. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum é o 8, porque o maior deles já é divisível pelos menores. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 8. E aí eu faço aquela estratégia de dividir pelo denominador antigo e multiplicar lá para o numerador. Né? Eu divido aqui e multiplico para cá, para cima, para achar os equivalentes, as frações equivalentes. E aí eu tenho, então, 8 divide por 2 dá 4, 4 vezes 1, 4. Então, o numerador aqui é 4. 8 divide por 8 dá 1, 1 vezes 3, 3. Então, aqui eu tenho o numerador 3. E 8 divide por 4, 2. 2 vezes 5, 10. O meu numerador aqui é 10. Bom, como eles têm o mesmo denominador, é só procurar agora a ordem dos numeradores. A ordem dos numeradores é a própria ordem das frações. Então, a primeira delas, vai ter que ser esse aqui. O 13 é o menor de todos. Então, essa aqui vai ser a primeira fração, é a mais baixa. A segunda fração é 4/8, já que o 4 aqui é o do meio. Então, essa aqui é a segunda fração. E a terceira fração, o maior numerador é o 10. Então, 10 é o maior, é a terceira fração.
E eu fico de novo, ó, com 3 oitavos, né, que é a primeira do meio, ó, porque ficou a primeira, aqui a segunda e essa aqui é a terceira. Então ficou 3 oitavos, 1 meio e 5 quartos, reforçando a letra C. Um outro procedimento também válido para esse tipo de questão, e aí é uma situação de preferência, né? Cada um vai escolher o jeito que melhor se adequa ao seu raciocínio, é fazer as respectivas divisões, né? 1 meio aqui, ó, eu posso fazer a divisão. 1 divide por 2, não dá, inventa 0, 0, 10 por 2 dá 5, e aí eu tenho 0,5. Já sabia isso, né? Porque 1 meio é metade, metade é 0,5. Ok. Aí eu faço na outra fração a mesma coisa, 3 oitavos. 3 divide por 8, também não dá, inventa 0, 0, aqui vai dar 3, 4, 3. 3 vezes 8, 24, me sobram 6. Aqui põe um 0 gratuito, 60 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Me sobra aqui 4, outro 0, 40 por 8, 5, 0, 375. Então, nota que 0,5 ainda é maior que 0,375, né? Posso até completar com zeros aqui, ó, fica 0,500. Então, 500 é maior que 0,35, 0 maior que 375. E a outra fração é os 5 quartos. Eu vou fazer até aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, 5 quartos. 5 divide por 4, dá 1 inteiro. 1 vezes 4, 4, me sobra 1, inventa 0, vai vírgula. 10 por 4, 2 vezes, 2 vezes 4, 8, me sobra 2, inventa 0. E 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, zerou. Então aqui eu tenho 1,25, ou bota um 0, para completar as casas, tenho 1.250. Então eu fiquei com o maior deles, 1.250, então é realmente 5 quartos, é a maior, né? Essa aqui se refere a 5 quartos, então essa aqui é a terceira. Depois eu tenho 0,500, ou 500, que é o meio, é a segunda, e por último 3 oitavos, que deu 365, aí confirma mais uma vez a alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que essas 3 resoluções aí contribuam no teu estudo, fica meu forte abraço, também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.